Salve! Bom dia, galera! Então, infelizmente, a gente está iniciando o nosso segundo bimestre hoje, ainda nesse formato online. Por que eu digo infelizmente? Porque a aula de hoje, particularmente, era uma aula que eu havia elaborado algumas atividades para a gente fazer em sala de aula, que eu estava um pouquinho ansioso por essa aula, porque eu gosto muito desse assunto. Eu tinha planejado algumas coisas para a gente fazer, para a aula ficar mais dinâmica, mas o raio do chinês cismou de comer morcego, e vocês estão aí na casa de vocês, eu estou na minha, e nós ainda estamos nesse formato online. Porém, ainda assim, a gente pode ter uma aula mais dinâmica. Então, hoje nós vamos falar sobre a Revolução Industrial, ou as Revoluções Industriais. Galera que tem aula comigo no curso, já deve estar falando, não, arrego, indústria de novo. Calma, a gente não vai falar dos mesmos assuntos que a gente falou nas aulas de geografia do curso da ESA. A gente vai falar da parte mais importante para história, ok? Falando de Revolução Industrial, como eu disse, nós não tivemos apenas uma Revolução Industrial. Nós vamos ter ao longo da história 3 revoluções industriais, beleza? A gente vai ter uma Revolução Industrial acontecendo na virada do século XVIII para o XIX, vai ter uma segunda Revolução Industrial que vai acontecer na virada do século XIX para o século XX e vai estourar principalmente depois da Primeira Guerra, e vamos ter uma terceira Revolução Industrial que vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então, de forma bem objetiva, a gente vai tratar desses 3 momentos que foram muito importantes para ditar o ritmo da vida que a gente leva hoje, ok? Então, seguindo nesse rumo que a gente pegou desde o iluminismo até o liberalismo político, liberalismo econômico, a gente vai entrar agora na Revolução Industrial, tá? Vem comigo. Os antecedentes. Importante vocês saberem, principalmente para vocês que têm o objetivo de fazer vestibular, Revolução Industrial é um assunto muito cobrado. Quem vai fazer concurso militar, a SpaceX é completamente apaixonada pela Revolução Industrial. Então são coisas bem pontuais que vocês precisam ficar atentos. A gente precisa lembrar de primeira que a Revolução Industrial ela vai começar na Inglaterra. Ali, como eu falei, na segunda metade do século XVIII, a partir de 1750 mais ou menos. Eu coloquei no resumo aí que eu mandei para vocês alguma coisa falando sobre os chamados cercamentos. O que seriam esses cercamentos? Na Inglaterra, depois do declínio do feudalismo, mesmo depois na Idade Moderna, ainda tinham alguns lugares que permaneciam com alguns resquícios daquela cultura feudal, lá da Idade Média ainda. Um povinho, não dá para chamar de atrasado, mas que ainda persistia nesse modelo. Então o que alguns proprietários de terra ingleses eles começaram a fazer? Eles viram que a demanda pelos produtos feitos na Inglaterra estava aumentando. A Inglaterra ela já tinha tomado conta do comércio, principalmente entre América e Europa, já há algum tempo. A gente chegou a ver algumas coisas nas primeiras aulas de história, ainda antes da quarentena, sobre alguns tratados que os ingleses fizeram com Portugal, tendo o Brasil como foco, vamos dizer assim, para o consumo desses produtos ingleses. Então a produção de manufaturas na Inglaterra estava a todo vapor. Só que a quantidade, a quantidade de pedidos, vamos dizer assim, a quantidade de encomendas que a Inglaterra recebia aumentou demais. E aquela produção manual, ela não estava dando conta da demanda. Então, o que a Inglaterra ela começa a fazer? Esses proprietários, eles começam a aumentar a sua capacidade de matéria-prima. Quando a gente fala de produtos manufaturados na Inglaterra, a gente está falando principalmente de fabricação de tecidos. Esse era o forte da economia da Inglaterra, a fabricação de tecidos. Esses tecidos eram fabricados principalmente a partir da lã. Então o que essa galera, esses proprietários de terra da Inglaterra, eles começaram a fazer? Eles vão começar
a aumentar a sua área de criação de ovelhas para poder aumentar a sua quantidade de matéria-prima, que seria a lã extraída dessas ovelhas. Então, para aumentar esses pastos, vamos dizer assim, para a criação de ovelhas, eles começaram a expulsar a galera que morava na região rural, né? Os mais pobres, os camponeses, eles começaram a expulsar essa galera. E eles tiveram, essa galera que foi expulsa do campo, eles tiveram que migrar para as cidades. Só que toda a vida deles estava baseada naquele trabalho no campo. Agora que eles chegam na cidade, eles têm que caçar alguma coisa para fazer. Não dá pra ficar... Não tinha auxílio de 600 reais na época. Então eles tinham que caçar alguma coisa pra fazer. E esse trabalhador rural, ele vai começar a buscar trabalho nas fábricas que começavam a surgir. O trabalho manual, que antes era feito lá no campo, ele começa a ser substituído pelo trabalho das máquinas. Né? A gente vai começar a ver as primeiras fábricas surgindo na Inglaterra. E o trabalhador do campo, ele vai mudar a sua nomenclatura. Agora ele não é mais o camponês, agora ele vai ser o operário. Agora ele vai trabalhar nas fábricas da Inglaterra. Aí algumas mudanças começam a acontecer. Aquela produção familiar, artesanal, que a gente chamava de manufaturas, ela é substituída. Se você quer sobreviver, esquece esse negócio de manufatura. A parada agora é fábrica. Então, as fábricas elas vão surgir com aquilo que a gente vai chamar de produtos maquinofaturados ou maquinofatura. Essas máquinas elas vão ser principalmente as chamadas máquinas a vapor. Elas vão usar o carvão mineral como força motriz. Na segunda revolução industrial isso vai ser substituído pela energia elétrica, depois pelo petróleo. Mas nesse primeiro momento de primeira revolução industrial, a gente vai ter as máquinas a vapor. E a produção, ela vai ser aquilo que a gente chama de produção em série. Essa produção em série, ela vai aumentar muito os lucros. Vamos supor, sei lá, com 20 trabalhadores fazendo um trabalho manual, você conseguia produzir, sei lá, vou chutar um número bem idiota, 100 metros de tecido. Com 20 trabalhadores num dia você produz 100 metros de tecido. Agora com as máquinas, esses 100 metros de tecido você produz por hora. E agora você não precisa mais de 20 trabalhadores. Você só precisa de alguém agora para operar a máquina. Colocar o tecido lá, ligar a máquina e vigiar enquanto ela trabalha. Você não precisa mais daquela cabeçada toda. Então o que você faz? Se você não precisa de gente para trabalhar, manda embora. Então, o dono da fábrica, ele lucrava mais porque ele tinha uma produção maior. Se ele tinha uma produção maior, ele podia aumentar as suas encomendas. Se ele tinha uma produção maior, obviamente ele vai ter um lucro maior. Ainda mais agora que ele tem 19 funcionários a menos para pagar salário. As máquinas eram baratas? Não. Mas no fim das contas, acabava saindo muito mais em conta. Só que, conforme o lucro aumentava, conforme a produção aumentava, o desemprego também aumentava. Como eu disse, agora o trabalho de 20 trabalhadores é feito por uma máquina. Você só precisa de alguém para operar a máquina e acabou. Então o nível de desemprego e o nível de pobreza, ele ficou muito alto nessa época. É nesse período que a gente vai ter um aumento incrível, né, nas classes sociais. Os mais ricos com tudo e os mais pobres com nada. Aquela questão que a gente falou quando a gente estudou sobre o surgimento do capitalismo, o liberalismo econômico, né, aquela atividade que eu passei para vocês, isso vai começar a surgir nesse momento. Né? Não que isso já não existisse, mas isso vai começar a ficar muito mais evidente a partir da Revolução Industrial. Aqui eu coloquei uma figura para vocês. Ela é bem comum em muitos livros de história, de como eram as fábricas de tecidos na Inglaterra, nessa segunda metade do século XVIII. A segunda Revolução Industrial, aí focando principalmente no pós-guerra, no pós-Primeira Guerra. Primeira Guerra Mundial, a gente bem sabe, ela vai durar de 1914 até 1918, esse períodozinho aí. E depois, principalmente depois da Primeira Guerra, essa Revolução Industrial ela vai sair da Europa. Ela vai começar na Inglaterra, vai passar por Bélgica, vai passar por Holanda, por França. E depois da Primeira Guerra, principalmente, ela vai estourar para fora da Europa. Ela vai atingir principalmente Estados Unidos e Japão, mas principalmente os Estados Unidos.
você vai ter nessa segunda revolução industrial vamos dizer assim, uma melhoria nos transportes. Antes, a carga de produtos, de matérias-primas de produtos, ela era levada e trazida por transporte marítimo. A Inglaterra, ela teve vantagem, ela deu o primeiro passo nessa revolução industrial exatamente por essas condições. A Grã-Bretanha é uma ilha, um conjunto de ilhas. Então, tanto a rede marítima quanto a rede fluvial, ela vai possibilitar que a Inglaterra tenha uma facilidade com esse transporte marítimo. Sem contar que a Inglaterra também tinha muita mão de obra e também tinha muita matéria-prima. A Inglaterra tinha muito carvão para usar nas máquinas, a Inglaterra tinha grandes pastos com criações de ovelhas para extrair essa lã. Então tudo que a Inglaterra precisava ela tinha e tinha em grande quantidade. Só que depois, principalmente depois da Primeira Guerra, isso vai começar a se espalhar. É aí que a gente vai ter a criação do trem, transporte ferroviário. Depois, algum tempo depois, a gente vai começar a ter investimentos no transporte rodoviário, mas no primeiro momento, transporte ferroviário. O trem agora vai ser usado nas outras regiões da Europa para fazer esse transporte, tanto de matéria-prima quanto dos produtos. E como eu falei ainda há pouco, antes a gente tinha o carvão mineral nas máquinas a vapor. Agora a gente vai ter energia elétrica. Agora a gente vai ter os derivados do petróleo. É nessa segunda revolução industrial que a gente vai sair um pouco daquela bolhazinha de produção de tecidos e vai entrar na era da metalurgia. A manipulação do metal, a fabricação do aço. A gente também vai ter a utilização, a difusão da utilização do plástico. Isso vai começar nesse momento de segunda revolução industrial. E também a expansão das telecomunicações. O telefone ele vai ser inventado lá ainda no século XIX. O imperador Dom Pedro II, inclusive, ele estava presente num evento onde essa invenção do telefone, criado pelo Graham Bell, ela foi apresentada. E o Dom Pedro tinha um projeto de trazer isso para cá, para o Brasil na época. Dom Pedro II, ele tinha esse projeto de trazer isso para cá na época. E isso, principalmente depois da Primeira Guerra, isso vai se difundir, essas telecomunicações. Aqui a gente vai falar, galera, da parte mais importante, eu poderia dizer, dessa questão toda de revolução industrial. Seriam os modos de produção. Beleza, revolução industrial, mas... por que ela foi tão importante assim? É primeiro importante que a gente entenda o que seria uma revolução, o conceito de revolução, de forma bem simples. Revolução, galera, é tudo aquilo que causa uma mudança radical na forma como alguma coisa é feita. Por exemplo, a gente vai estudar, eu acho que já para quase o fim do ano, sobre o início do governo Getúlio Vargas. Só para dar um exemplo. A história do Brasil, ela vai dizer que o governo Getúlio Vargas iniciou em 1930 através de uma revolução, a Revolução de 30. Só que não foi uma revolução, foi um golpe de Estado e só isso. Por quê? Porque a Revolução de 30 ela não trouxe nenhuma mudança para a sociedade brasileira. Você tinha um sistema presidencialista e aquilo continuou. Agora a Revolução Industrial não. A Revolução Industrial ela transformou completamente os meios de produção. Essa questão eu ia falar produção de produtos, essa redundância ela me persegue. Essa forma de se fabricar, de se produzir as coisas, cara, mudou completamente depois da Revolução Industrial. E muito disso se deve a esse cara aqui que vocês estão vendo aí no slide. Eu estou apontando aqui porque o celular está na minha frente. Que foi o Frederick W. Taylor. Se algum de vocês tem o intuito de cursar administração, pode ter certeza que vocês vão ouvir muito falar desse cara. Dos 3 caras que a gente vai falar nessa aula de hoje, para falar a verdade. Frederick W. Taylor, ele vai ser o cara que vai começar a transformar os meios de produção, principalmente nos Estados Unidos. Quando vocês forem tirar a habilitação de vocês vão ouvir falar dessa palavrinha aqui no segundo ponto, ergonomia. De forma bem simples, ergonomia é a ciência que explica, ou que estuda a interação do homem com a máquina. E o Taylor, ele vai ser o cara que vai inventar isso.
É o cara que vai inventar a ergonomia. Ou seja, o que ele começa a fazer? Ele começa a criar meios para que o homem utilize a máquina da melhor forma possível. Então, assim, o Taylor, ele começa a estudar como as coisas eram feitas nas fábricas. Aí ele começou a perceber, por exemplo, que o trabalhador estava ali fazendo a função dele, e às vezes ele tinha que, vamos supor, numa linha de montagem de automóveis. Ele estava ali trabalhando no motor, aí daqui a pouco ele tinha que sair daquilo ali do motor, trabalhar em outra parte do carro. Daqui a pouco ele saía daquela outra parte do carro, ia para a transmissão, enfim. O trabalhador ele ia migrando por setores na fábrica. E o Taylor veio e falou, não, esse troço tá errado. Você tá perdendo muito tempo, você tá fazendo um cara só gastar muita energia, isso vai fazer ele perder tempo. Aí o que ele vai criar? Ele vai criar a chamada especialização do trabalho. E o que seria isso? Cada um faz uma coisa. Você vai ter um cara responsável por fazer o motor, outro cara responsável pela transmissão, outro cara responsável pela parte elétrica, outro cara responsável pelo estofamento, outro cara responsável pela carroceria. Cada um vai fazer uma coisa, cada um vai se especializar numa coisa. O seu trabalho é colocar o retrovisor do carro. É só isso? É só isso. Você vai passar o dia inteiro colocando o retrovisor. É isso. O outro vai passar o dia inteiro apertando o parafuso da roda. O outro vai passar o dia inteiro fabricando motor. E é isso. Especialização do trabalho. O Taylor vai ser o cara que vai criar isso. Uma teoria que ela é mais usada na administração, mas que eu coloquei aí mais por questão de curiosidade, é o que a gente vai chamar de teoria dos tempos e movimentos. O Taylor ele era muito fissurado nessa questão de não perca tempo no seu trabalho. Utilize o seu tempo da melhor forma possível. Então o que ele vai fazer? Por exemplo, ele vai estudar quantos movimentos são necessários para se apertar um parafuso no motor. Se ele chegar à conclusão de que com 10 torcidas você consegue apertar aquele parafuso, se ele vê um trabalhador que está fazendo 14 movimentos, que está dando 14 torcidas para apertar o parafuso, aquele cara está trabalhando errado. Ele está desperdiçando 4 movimentos, ele está desperdiçando energia e está desperdiçando tempo. Ele tem que refazer o trabalho dele de forma que ele consiga apertar aquele parafuso apenas com 10 movimentos. Pro professor, ele era tão radical assim? Era, esse cara era doido. Taylor era completamente maluco. Mas funcionou, foi uma coisa que funcionou. Isso trouxe uma eficiência maior para a produção. Isso trouxe uma agilidade maior para a produção. As coisas feitas em conjunto eram feitas com uma eficiência melhor e com uma rapidez melhor do que quando era feito tudo por uma pessoa só. E além disso tudo, o Taylor ele vai criar o que a gente chama de hierarquia da produção. O que seria essa hierarquia da produção? Você tem que saber quem manda em você, você tem que saber quem é teu chefe. Né? Na administração, o modelo de produção do Taylor vai ser um modelo que a gente chama de burocrático mecanicista, né? Porque vai ser um modelo muito rígido. Né? A gente vai ter o chefe, né? Você se reporta àquele chefe, qualquer coisa que você vai fazer você tem que se reportar àquele chefe, e você só o procura quando ele manda, enfim, essa hierarquia rígida. Né? O Taylor ele vai trazer isso para um mundo operário, para um mundo fabril. Alguns anos depois, um dos, vamos dizer, discípulos dele vai pegar esses pensamentos do Taylor e vai melhorá-los, entre aspas. E esse cara vai ser o Henry Ford. Ele vai criar um modelo de produção conhecido como Fordismo. O Henry Ford é esse coroa magrelo que vocês estão vendo aí do lado desse carrinho bonitinho. Henry Ford, o sobrenome dele não é coincidência. Ele vai fundar a Ford Company no ano de 1903. A montadora mesmo, a Ford, que a gente conhece, que faz o EcoSport, Fiesta, Ford Ka, enfim. Ela vai ser fundada por esse cara em 1903. E como eu disse, ele era um herdeiro das ideias do Taylor. E o que ele fez? Ele aprimorou as ideias do Taylor. O que acontecia na fábrica? Beleza, cada um faz uma coisa. Só que vamos supor, o cara está aqui fazendo uma parte do motor, ele está colocando os cilindros no motor. O cara responsável por colocar o cabeçote do motor é outro. É o que ele faz. Ele tá ali fazendo o motor, aí quando ele termina, agora tem que levar pro cara botar o cabeçote. Aí ele pega aquele trambolho gigantesco que era o motor do carro e leva até o cara pro cara colocar o cabeçote. O Ford entendeu que aquilo fazia perder tempo. Mesmo com todo esse fanatismo do Taylor em não perder tempo, aquilo ainda fazia perder tempo. Então, o que o Ford vai fazer? Ele vai
incrementar as ideias do Taylor de forma que a produção fique ainda mais rápida e automaticamente, com o aumento da produção, o lucro dele também aumente. Então o Ford ele vai criar o chamado e famoso sistema da esteira rolante. Agora, você não precisa pegar aquela desgraça daquele motor pesado e levar até o cara para botar o cabeçote. Você fica no seu lugar fazendo o seu trabalho. Quando acaba a sua etapa, o motor ele vai andar na esteira rolante e o motor, através da esteira, vai até o cara que está lá paradinho esperando o motor chegar para colocar o cabeçote. Depois ele vai seguir para o cara colocar, sei lá, outra peça qualquer do motor. E assim, toda a linha de produção do carro vai acontecendo. Os trabalhadores, cada um vai executar a sua tarefa sem sair do lugar. Isso vai economizar um tempo gigantesco. A produção de automóveis do Ford aumentou de uma forma absurda. Vamos supor, são dados. O Ford, antes dele implementar isso na fábrica dele, ele conseguia produzir um carro em um dia. Quando ele começou a criar esse sistema da esteira rolante, ele passou a produzir um carro por hora. Então vamos supor, vamos colocar, nessa época não existia isso, mas vamos colocar que a gente tivesse naquela época uma jornada de trabalho de 8 horas por dia. Então se antes em um dia, uma jornada de trabalho, no final o resultado daquela jornada de trabalho era um carro, agora com a esteira rolante são 8 carros que ele produz por dia. Né? Em uma semana você produzia 7 carros, agora em uma semana você produz essa quantidade de carros que você sabe, porque eu não faço a menor ideia de quanto dá 7 vezes 8. Faça essa conta aí, quem é bom de matemática. Sou de humano já, arrigo. Mas a produção aumentou demais. Aumentou absurdamente. E com o aumento da produção, a demanda também aumentou. Quando a demanda aumenta, o que acontece com o preço do produto? Cai. O produto fica mais barato. E quanto mais barato, mais o produto vende. Produto mais barato, a fábrica estava vendendo muito, automaticamente os salários dos trabalhadores começaram a aumentar. Pouquinho só, mas aumentaram. O Ford T, ele foi o primeiro carro popular do mundo. E antes do Fusca, ele foi o carro mais vendido do mundo. O Fusca, só para fins de curiosidade, o Fusca é da Volkswagen, é alemão. O Fusca ele foi criado originalmente para ser um carro de combate. Sabe esses carros blindados, os carros blindados anfíbios? Os veículos anfíbios que a gente tem, que são usados pelos fuzileiros navais? O Fusca ele foi criado para isso. O Fusca ele foi utilizado, o primeiro modelo, o primeiro protótipo do Fusca, ele foi utilizado na Segunda Guerra Mundial como um veículo anfíbio. Depois da guerra ele foi readaptado para ser usado como carro popular e se tornou na época o carro mais vendido do mundo. Mas antes disso, o Ford T foi o primeiro carro popular. E com isso vai se iniciar uma desgraça que a gente conhece muito bem. Até então, todo mundo agora, ou a boa parte das pessoas agora nos Estados Unidos, tinham a possibilidade de comprar um carro. Vamos nos imaginar no seguinte cenário. Vamos supor que todos nós moramos nos Estados Unidos, vivemos nos Estados Unidos e a gente está vivendo o pós-Primeira Guerra Mundial. Vocês aí que têm sonhos de ser militar. Vamos supor que vocês lutaram na guerra e sobreviveram. Vocês que não querem nada com militarismo. Vamos supor que vocês ficaram nos Estados Unidos, não foram para a guerra, mas todo o trabalho e produção dos Estados Unidos no período da guerra era voltado para a guerra. Então vocês viviam com aquele pensamento. Mesmo que não estivesse no campo de batalha, mas vocês estavam com aquele pensamento. Agora que a guerra acabou, quem voltou para casa sobreviveu, ok, herói de guerra, medalha de honra, aperto de mão do presidente, beijinho nas crianças e coisa e tal. Só que assim, se você conseguiu voltar da guerra vivo, inteiro, muita gente que foi com você não voltou. Muitos que voltaram sem perna, sem braço, sem saúde, porque as doenças nas trincheiras elas mataram muito, em certo período mataram mais do que o próprio conflito bélico, Mas, cara, você viveu um inferno na guerra. Agora que você voltou pra casa, tu quer viver, meu parceiro. Você quer aproveitar a vida enquanto você tem. Da mesma forma, a galera que não lutou na guerra, eles tiveram parentes na guerra. Alguns voltaram, outros não. E eles têm a mesma concepção, cara, a vida é isso aqui, eu tenho que viver. Só que, nos Estados Unidos, esse modelo de produção, ele possibilitou que as pessoas tivessem os seus bens, ok?
Nessa época, a gente está falando aí de década de 1920 a 1930. Se você comprava uma geladeira naquela época, por exemplo, você comprava uma geladeira para quê? Para gelar. Ah, professor, hoje também. Não. Hoje, você compra uma geladeira. Para gelar? Tudo bem. Mas você quer comprar uma geladeira, por exemplo, você tem um azulejo cinza na sua cozinha. Você vai comprar uma geladeira vermelha? Não. Talvez, né? Se você tiver um gosto bem peculiar. Mas provavelmente você vai querer comprar sua geladeira para quê? Para combinar com o seu azulejo, para combinar com o resto da sua cozinha. Antes dessa década de 1920, era assim que as coisas funcionavam. Você comprava uma geladeira para gelar. O fogão era para esquentar. O carro era para você usar para suas necessidades. Se você comprou um carro, você não precisa de outro. Você comprou uma geladeira, você não precisa de outra. O que aconteceu? Quando as pessoas começaram a conseguir adquirir os seus bens, elas não queriam mais nada. Até as pessoas conseguirem os seus bens, a indústria estava a todo vapor. Quando as pessoas finalmente conseguiram as suas coisas, ninguém comprava mais nada. E a indústria começou a ficar doida. A gente vai parar de produzir, as lojas vão parar de vender. Vai dar ruim. A gente tem que dar um jeito do povo continuar comprando. Aí o que eles fizeram? O governo norte-americano, junto com a indústria e junto com Hollywood, principalmente depois da Segunda Guerra, a gente vai falar disso com mais detalhes depois, eles vão se aproveitar desse pensamento de vocês que voltaram vivos da guerra e de vocês que não foram para a guerra, mas agora estão pensando melhor sobre a vida e querem aproveitar a vida enquanto vocês ainda têm. E se aproveitando disso tudo, eles vão criar um demôniozinho que vai reger o sentido na nossa vida até o dia de hoje. E o que seria esse demôniozinho? É isso aqui, ó. Cultura do consumismo. Na década de 1920 até 1930, é nesse período que a bendita cultura do consumismo vai passar a existir. Professor, o que é a cultura do consumismo? Cultura do consumismo é o seguinte: você só tem 2 pés, mas você tem 17 pares de sapato. Você só tem um corpo, mas você tem 25 camisas, 14 calças e 17 bermudas. Isso é consumismo. Seu celular, ele atende bem suas necessidades, mas você precisa trocar, porque ele já tem 1 ano, já tem 2 anos, você precisa de um modelo novo. O seu carro anda, ele tá ok, a mecânica tá ok, mas você precisa trocar de carro a cada 2 anos, porque você precisa do carro do ano. Isso é cultura do consumismo. O governo norte-americano, junto com a indústria, eles vão criar isso na década de 1920 para quê? Para o povo continuar comprando. Né? Eu falei de Hollywood depois da Segunda Guerra, porque depois da Segunda Guerra nos Estados Unidos tinha um seriado, agora eu não vou lembrar do nome, mas nesse seriado a protagonista, ela começou a difundir essa coisa, né? Cada semana do seriado ela tava com a cozinha com uma cor diferente, o marido dela todo mês aparecia, todo mês não, né? Mas toda hora aparecia com um carro novo, né? Tava sempre trocando seus eletrodomésticos. E isso começou a embutir na cabeça das pessoas essa necessidade. Não, eu tenho que ter um carro novo, eu tenho que ter uma geladeira nova, eu não posso ir para os eventos sempre com a mesma roupa, cada evento eu tenho que ir com uma roupa diferente. Né? E isso vai fazer com que a indústria agora ela vai produzir muito mais do que antes, porque as pessoas começam a consumir de forma quase que desesperada. Anos depois é o que vai causar a crise de 29, mas isso é outro assunto para a gente falar em outro momento. Então, o Fordismo ele vai ser um grande responsável por essa cultura do consumismo. Aí eu coloquei aqui algumas imagens para vocês. Esse era um exemplo de uma linha de produção da Ford na década de 20. Onde você tinha aqui os modelos do carro, os caras aqui fazendo o trabalho deles, daqui a pouco isso aqui andava e outros caras iam fazer outras partes, até chegar no fim da esteira e o carro está pronto. E aqui a gente tem um Ford T fabricado no ano de 1925. Bonitinho, né? Eu prefiro minha Paliozinho. Duvido que esse cara faz 160 na Dutra, que nem eu faço com a minha Palio. Enfim. Aí a gente vai chegar até a terceira revolução industrial, né? Que vai usar como cronologia aí o pós-Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter a crise do petróleo, depois da Segunda Guerra. E essa crise do petróleo ela vai provocar a busca por fonte de energia alternativa.
Energia solar, energia eólica, isso vai começar a surgir principalmente depois da Segunda Guerra. Biomassa, como alternativa por causa dessa crise do petróleo. E a terceira revolução industrial vai se expandir principalmente no Japão. A gente vai ter uma evolução nos meios de produção dos transportes e das comunicações. E aquela cultura do consumismo que tinha se iniciado lá no pós-Primeira Guerra, que a gente acabou de falar, depois da Segunda Guerra, meu parceiro, ela vai estourar. Isso vai piorar muito mais. Os americanos não aprenderam a lição em 1929. Eles voltam com essa cultura do consumismo, aquele modo de vida norte-americano, e isso se espalha para o mundo todo. E uma figura muito importante nessa terceira revolução industrial foi esse velho japonês aqui que parece com o Sr. Miyagi. E ele vai difundir um modelo de produção que a gente vai conhecer como toyotismo. Tem a ver com a Toyota, professor? Tem a ver com a Toyota, que fabrica lá o Corolla. Só que o cara que criou isso não foi o Sr. Toyota, o dono da montadora. Quem criou isso vai ser o Taishi Ono. E é o Taishi Ono que está nessa foto. O Taishi Ono, ele é chamado hoje como eterno vice-presidente da Toyota. Ele era engenheiro da Toyota, no período depois da Segunda Guerra Mundial. A Toyota, galera, antes da guerra, eles fabricavam teares. Tear é aquela máquina que eles usavam para fazer os tecidos de forma manual. Antes da guerra, no Japão, a Toyota era uma fábrica disso. Teve uma pausa aí, que meu telefone acusou falta de memória, mas eu já resolvi o problema. Ele cortou o vídeo no meio e me deixou no vácuo, mas pelo menos salvou a parte que eu já tinha gravado, não vou ter que gravar tudo de novo. Enfim, onde nós estávamos? Falamos sobre Toyota, certo? Falamos da Toyota. A Toyota, como eu disse antes da guerra, era uma fábrica de teares. E isso era muito comum, foi muito comum acontecer que algumas fábricas elas mudassem os seus produtos. Por exemplo, a Ducati, que fabrica motos hoje, aquela montadora italiana que foi comprada pela Audi em 2012, antes da Segunda Guerra eles fabricavam rádios. Depois de 1960 que eles foram começar a fabricar motos. Então assim, isso era muito comum. Algumas indústrias, algumas fábricas, algumas empresas mudarem o seu ramo depois da guerra. E com a Toyota não foi diferente. O Japão, depois da guerra, completamente arrasado, 2 bombas nucleares. O senhor Toyota, ele resolve fazer o quê? Ele leva seus executivos, seus engenheiros para os Estados Unidos para estudar os modos de produção dos americanos, para estudar o modo de produção fordista. Quando chega lá, o Taishi Ono, inteligente que é, olha para o modo de produção americano e fala: meu, isso aqui não vai dar certo lá não. O contexto que eles vivem aqui é completamente diferente. Então, o que o Taishi Ono ele faz? Ele não vai assistir as palestras que o Toyota queria que ele assistisse e vai para a biblioteca estudar. Quando chega na biblioteca, ele encontra um livro de um cara e nesse livro ele começa a estudar e encontra o que seria perfeito para aquilo que eles estavam procurando. Esse livro se chamava Just in Time. E esse foi o nome que passou a ser dado para um modelo de produção implementado pelo Taishi Ono. Pergunta: quem tinha escrito esse livro? O Henry Ford. Mas ele não aceitou o modelo de produção do Henry Ford e agora levou para o Japão o modelo de produção do Henry Ford? É porque o Just in Time era um modelo completamente diferente àquilo que era usado nos Estados Unidos. Então o Taishi Ono ele não criou o Just in Time. Ele simplesmente pegou uma coisa que já existia, mas ninguém usava. Por que não? Porque o Just in Time ele era um tipo de produção, ele é um tipo de produção muito particular. Você precisa de algumas características particulares. Por que o Taishi Ono ele teve esse feeling de enxergar que o modelo que era usado nos Estados Unidos não serviria para eles no Japão? Simplesmente porque nos Estados Unidos eles tinham muito espaço, eram galpões enormes as fábricas, eles tinham muita mão de obra e tinham muita matéria-prima. E no Japão era exatamente o contrário.
O Japão é minúsculo em questão de território. O Japão, se juntar todo o conjunto, ele deve ser, sei lá, do tamanho de São Paulo. Menor, talvez até. Né? Mão de obra, a galera tinha morrido toda na guerra. Então não tinha ninguém para trabalhar. E matéria-prima também não. Então ele precisava de um modelo que se adequasse à realidade do Japão. E o Just in Time era exatamente isso. A partir do Just in Time, a produção no Japão ela vai seguir os seguintes critérios. A produção ela vai ser de acordo com a demanda. A mão de obra ela vai ter que ser muito qualificada. Você tem pouca gente para trabalhar. Então a pouca gente que você tem vai ter que ser muito boa naquilo que faz. E uma coisa que até esse momento não existia. O Taishi Ono ele implementa isso na Toyota. E isso é usado até hoje por qualquer empresa no mundo que lide com vendas. É a pesquisa de mercado. Ô professor, nessa época não existia pesquisa de mercado? Não. Por que não? Porque o foco da produção, galera, era o produto e não o cliente. O Henry Ford ele tinha uma frase que ficou famosa até. O Henry Ford ele dizia assim: não importa a cor que o cliente escolhe para o carro dele, desde que seja preto. O Henry Ford não estava nem aí para o que o cliente queria. Eu quero saber do meu produto. Meu produto está do jeito que eu quero e você vai comprar meu produto e acabou. Você não tem que querer nada. Você já tem o carro, você quer mais o quê? Quer vidro elétrico? Quer de fábrica? Você quer escolher o quê? Você já tem o carro, meu. Tá reclamando? O Toyota não. O Taishi Ono não. O foco agora é no cliente. Eu preciso saber o que o cliente quer. E a partir disso, eu vou produzir. Ou seja, eu não vou simplesmente produzir para ter um estoque gigantesco cheio de coisas. Eu vou produzir o produto certo, na hora certa e na quantidade certa. Para quê? Para que não haja desperdícios. Até esse momento, o sinal de prosperidade de uma empresa era ter um estoque enorme. Agora não, mudou. Agora ele acabou com os estoques. Agora eu só produzo aquilo que realmente tem que ser produzido. Eu não posso desperdiçar nada. E o Taishi Ono, ele vai implementar na Toyota a chamada terceirização da produção. E isso é feito até hoje, em qualquer empresa. É lógico que a Toyota não fabricava tudo que era usado na fábrica. Né? Tudo que era usado na indústria. Ficou redundante, foi mal. Eles encomendavam uma peça do motor com uma empresa, encomendavam os pneus com outra empresa, encomendavam o estufamento do carro com outra empresa, e assim eles juntavam tudo aquilo e faziam o carro deles. Terceirização. Hoje, o Japão é a referência na indústria automobilística do mundo, junto com a Alemanha. Se você quer um carro bom, compre um carro japonês ou compre um carro alemão. Pai de vocês aí que tiver algum carro da Honda, um Nissan, um pesado desse daí, ou um alemão, um Volkswagen, um carro do povo, né? Pode ver. Principalmente eu falei da Honda primeiro de propósito, um Toyota, né? É caro. Mas dá defeito? Não. Se der defeito também tu tá ferrado. Mas é muito difícil dar defeito carro japonês. Eles se tornaram o topo da indústria automobilística graças a esse protótipo de Sr. Miyagi aí. O nome do Taishi Ono eu nunca vi o nome desse cara em prova nenhuma, mas o que ele fez na Toyota aparece em todas. Só que aí a indústria também vai ter o seu lado B, né? A parte escura da história. Nem tudo foi as mil maravilhas. Aumento de produção, aumento de lucro, ok. Para alguém tá ganhando dinheiro, alguém tá levando prejuízo. Para alguém ganhar o jogo, alguém tem que perder. Isso sobrou para quem? Pro trabalhador, é óbvio. Como a gente falou no início da aula, o trabalhador ele começa a ficar desvalorizado. A mão de obra fica desvalorizada. Aí a gente vai ter o que a gente chama de alienação do trabalho. O que seria essa alienação do trabalho? O trabalhador ele se torna desvalorizado e ele mesmo, por si só, começa a perder a noção do valor que ele tem. Ele se considera como só uma parte do processo. O trabalhador ele começa a imaginar que se ele não for para a fábrica, o produto vai se fazer de alguma forma, vai se fazer sozinho, ele pode ser substituído, ele é descartável. O trabalhador passa a ser muito mais descartável. E aí que a gente vai ter o chamado proletariado. O que seria isso? Galera, naquela época, se pagava muito mal para um operário. Então o que ele fazia? Ele levava a família inteira dele para trabalhar na fábrica. Só que aquilo, vocês acham que todo mundo ganha a mesma coisa? Não. Uma mulher numa fábrica ela ganhava metade do que um homem ganhava.
e uma criança, ela ganhava metade do que uma mulher ganhava. Então, quanto mais gente da família levasse para trabalhar, um pouquinho maior seria a renda da família. É por isso que se deu esse nome de proletariado, porque ele levava a sua prole, a sua cria, né, os seus filhos, a sua família, para trabalhar na fábrica, para tentar aumentar a renda familiar. Ô, professor, crianças, não tinha lei sobre trabalho infantil? Cara, a noção de infância que se tinha naquela época era muito diferente do que se tem hoje. Não existia essa coisa de infância. A criança era só um adulto pequeno. Se ela tivesse condições de trabalhar a saúde, ela ia trabalhar e acabou. Não tinha uma regulamentação, não tinha uma lei trabalhista, não tinham leis trabalhistas. E as jornadas de trabalho não se tinha um controle. Como eu falei, hoje a gente tem essa coisa de 8 horas de trabalho. Nessa época não existia um controle sobre isso. Enquanto seu chefe mandasse você trabalhar, você ia trabalhar. Ou você trabalha, você manda ele embora. A gente tem registros de algumas fábricas que mantinham trabalhadores trabalhando por 16 horas seguidas. Às vezes até mais, isso é uma média. Era um negócio, uma exploração absurda. Só que aí começam também a surgir os movimentos dos trabalhadores. Os trabalhadores começam a lutar pelos seus direitos. Eles se cansam de serem explorados e começam a lutar pelos seus direitos. A partir daí começam a surgir os sindicatos, né? Os grupos que lutam pelos direitos dos trabalhadores. A gente vai ter os ludistas. Os ludistas, eles tinham uma ideologia que eles achavam que a culpa de tudo era das máquinas. A máquina estava tirando o trabalho do operário. Então o que eles faziam? Eles quebravam as máquinas. Genial. Mas era a forma deles de protesto. E tinham também os cartistas. A galera do cartismo eram os operários que queriam ter uma participação política. Era uma galera um pouquinho mais pensante, vamos dizer assim. E começa a surgir também nesse momento as teorias sociais. E é aí que vai entrar a figura do ilustre Karl Marx. E quando vai surgir as primeiras teorias do socialismo. Algumas ideias importantes do Karl Marx, essa figura emblemática aí nos lares de vocês. Essa questão de alienação do trabalho, onde o trabalhador ele vai perder a noção dele na participação da produção, quem vai criar essa teoria é o Karl Marx. Ele também vai criar a teoria da mais-valia. O que seria essa mais-valia? O trabalhador ele vai vender a sua força de trabalho e essa força de trabalho ela vai valer cada vez menos. E essa força de trabalho ela vai ser usada para produzir coisas cada vez mais caras. Por exemplo, pensa num cara, é lógico que eu vou dar um exemplo bem vago, mas pensa num cara que trabalha, um operário que trabalhava na linha de produção da Ferrari há 40 anos atrás. A única função do cara na linha de produção da Ferrari era colocar o retrovisor do carro. Quanto vocês acham que esse cara ganha por mês? Não é um salário, essas coisas. Pergunto, quando esse cara vai ter condições de comprar uma Ferrari? Talvez nunca. Mas quantas Ferraris ele contribuiu para produzir? Quantas Ferraris ele ajudou a produzir por dia? Talvez umas 20. Ou seja, ele contribuiu para a produção de 20 Ferraris, mas ele nunca vai ter condições de comprar uma. Essa era a questão da mais-valia que o Karl Marx falava. E o Karl Marx ele vai falar que as mudanças nesse modo de produção elas só vão ser possíveis através da luta de classes. Os oprimidos lutando por seus direitos contra os opressores. E é daí que vai surgir o socialismo. O socialismo ele vai surgir como não um antídoto, mas uma evolução do capitalismo. Onde você vai vão deixar de existir a desigualdade social, as classes sociais, e todos vão viver em pé de igualdade. Todos vão ganhar a mesma coisa, todos vão participar de forma igualitária dos lucros da empresa, da indústria. Ele foi chamado de socialismo utópico depois pelo próprio Karl Marx, que viu que isso seria quase impossível de ser implementado. Mas, embora eu não seja um correligionado do Karl Marx, não seja nenhum fã dele, tem muitas coisas, muitas frases dele que eu concordo com alguns pensamentos, particularmente. E uma coisa que não dá para negar, seja você direitista ou esquerdista, não dá para negar que se hoje os trabalhadores no mundo todo têm direitos, se o trabalhador ele tem uma legislação que o protege, a gente deve muito a esse cara aí. Deve muito às ideias do Karl Marx. Porque foi a partir das teorias dele que o trabalhador começou a ter noção de que ele não era uma ferramenta, de que ele não era mais uma engrenagem, que ele era uma pessoa e que ele tinha direitos. E que ele não podia ser explorado pelos seus patrões da forma como era. A situação melhorou? Um pouquinho só, mas melhorou. Pelo menos agora a gente tem 13º, tem férias, enfim, alguma coisa melhorou. Isso tudo foi graças a essas
esses questionamentos levantados principalmente pelo Karl Marx. Tiveram outros pensadores, mas a gente vai dar atenção hoje, até para não ficar maior do que já está, ao Karl Marx. Beleza? Então, por hoje é isso. Até semana que vem. Vai ter uma atividade aí para vocês, como sempre. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ajuda que precisem, me chamem. Valeu!